Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está entrando na semana de número 33 aí das nossas aulas e o assunto em questão tem tudo a ver com o domingo, né, que está chegando aí. Esse vídeo aqui é lógico, gente, que eu gravo com antecedência, tá? Mas enfim, esse vídeo aqui vai ser para o dia 13, para sexta-feira 13 aí que a gente vai ter. E no domingo, no dia 15, a gente tem as eleições. Então, o assunto que a gente vai discutir hoje é justamente esse, a importância do voto, tá? Eu fiz, inclusive, como questionário 3 perguntas, né, de ordem pessoal mesmo, tá? Inclusive, como a aula de atualidades ela vale para todo o ensino médio, a primeira pergunta que eu fiz, inclusive, né, eu coloquei assim, você vota? Porque, inclusive, deve ter aluno aí do primeiro ano que não tem nem idade para votar, talvez até do segundo ano, tá? Então, se você votar, né, eu gostaria de saber justamente a sua opinião. Embora quem não vote as outras perguntas, porque eu fiz 3 perguntas, na verdade, por questionário, tá? Questionário que vocês devem entregar para mim até a quinta-feira, às 23h59 do dia 19. Lembrando sempre que as respostas aos questionários serão, né, farão parte aí da sua, farão parte não, serão a sua nota Domus na matéria de inglês, conforme combinado já desde o terceiro bimestre. Tudo bem? Eu gosto de repassar sempre a respeito dessa questão aí para a gente não deixar cair no esquecimento, porque isso aí vai pesar na hora da nota quente, tá? Tem o meu e-mail lá, que vocês já sabem, marcelo.marcondes@outlook.com, então vocês têm aí uma semana para mandar esse questionário. Mas como eu estava dizendo, eu fiz 3 perguntas, independente de você votar ou não, que foi a minha primeira pergunta, as outras 2 perguntas para todo mundo responde, tá? Porque são respostas de ordem pessoal, no sentido de qual que é a sua opinião acerca de, tá? Mas enfim, eu, por exemplo, gente, eu tô, né, aqui em Ubatuba, né, é óbvio, eu vim para cá tá fazendo 2 meses, então não houve nem tempo hábil aí para pedir transferência do meu voto, é uma coisa que eu pretendo fazer, mas eu quero esperar, eu quero aguardar mais, né? Então, como a gente vai ter eleição para a prefeitura agora, eu posso esperar ainda do próximo, né, eleição presidencial e tudo mais, e na próxima de prefeito, permanecendo aqui, né, aí eu devo fazer essa minha transferência, tá? Porque eu acho importante você participar. Não adianta a gente ficar naquela posição que a maioria dos brasileiros ficam, né? Que a gente senta no sofá de casa e fica reclamando: poxa vida, a rua está esburacada. Poxa vida, né? O poste de luz aqui perto da minha casa está queimado e ninguém aparece para arrumar. E são coisas, gente, que realmente o reclamar em si, tá? Ele não vai agregar absolutamente nada para a gente, tá? A gente precisa aprender a atuar de uma forma diferente. E uma das formas mais atuantes, né, é a forma do voto. Tanto é que, apesar de eu estar aqui em Ubatuba, né, até para concluir a minha ideia, eu vou subir e já tenho meu candidato a prefeito, já tenho a minha candidata a vereadora, né? Aliás, é uma coisa que eu já venho fazendo há algum tempo, mesmo quando eu era mais jovem, quando eu comecei a votar, tá? Eu prefiro dar exemplos de situações que eu passei, gente, para não esbarrar na situação de nenhum de vocês aí dentro da casa de vocês, porque eu acho que cada um tem a sua particularidade. Então eu prefiro abordar a minha, tá? As minhas experiências. Eu nunca fui de ficar seguindo o voto do meu pai e da minha mãe, que é uma coisa comum, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Quando a gente começa a votar, a família da gente normalmente, né, ela tem um perfil político, tá? Pelo menos a minha sempre teve, né? E assim, coincidentemente, vamos chamar de coincidência, mas na verdade não é coincidência, tá? Eu meio que acabei votando sempre parecido com os meus pais. Mas não porque eles votavam em fulano ou ciclano, tá? É porque eu sempre gostei de ler a respeito, então eu achava que aquele candidato X era bom, eu votava nele e na maioria das vezes, sobretudo no início, eu acabava esbarrando com os meus pais. Quando eu me mudei para São José, lógico, eu também esperei um tempo para ver até que tempo eu ia ficar em São José, né? Eu fiquei em São José há mais de 20 anos, então eu acabei depois até transferindo meu voto para São José. Eu até falei errado para vocês. Eu não voto em Pinda, eu voto em São José, desculpa.
e já tenho meu candidato a prefeito e já tenho a minha candidata a vereadora lá, né? E eu faço questão, sabe, de votar, porque realmente não adianta a gente ficar naquela questão mera de ficar reclamando, tá? E então, poxa, você vai gastar combustível e tal, porque não é, a gente está num momento, eu acho um assunto bacana da gente conversar. A gente está num momento que a gente está muito desacreditado, né? Vocês ainda são jovens, eu venho desacreditado já há algum tempo, mas nem por isso, gente, eu jamais deixei de escolher, tá? Eu sei que, né, tem aquele velho provérbio, né, uma andorinha não faz o verão, mas se eu não acreditar nessa andorinha, fica difícil, né? A gente precisa acreditar e a gente precisa atuar e a gente precisa fazer valer, né, o nosso desejo e as nossas vontades. Então, se chega um momento político que acontece a cada 4 anos, né, eu simplesmente abro mão desse momento político, fica complicado depois eu querer fazer sabe, alguma crítica, alguma reclamação, porque na hora que eu tinha que participar eu abri mão, aí fica difícil olhar, né, para alguém, quem quer que seja, né, mas que foi escolhido pelos outros, porque eu acabei não fazendo a minha parte, né. No Brasil, o voto é obrigatório. Em alguns países, por exemplo, a gente acabou de ver a eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos ela é voluntária, você vota se você quiser, não é obrigatório. Mas houve um recorde de votação nos Estados Unidos dessa vez, né? Inclusive o presidente eleito lá, o Biden, ele conseguiu um recorde, eu acho que foi, ele recebeu 74 milhões de votos. Foi a primeira vez que um candidato, né, vencedor, recebeu tamanha, né, votação. Até porque os americanos estavam, né, cansados. Foi uma disputa acirrada, mas uma parcela da população, né, mostrou que estava cansado desse teatro todo. É a minha opinião, tá? Que não tem que ser igual a de vocês. Vocês não têm que concordar comigo, vocês não têm que achar minha opinião bacana, nem melhor e nem pior. É a minha opinião. Mas o Trump, ele fez a presidência americana virar um teatro. Uma coisa que eu, pelo menos, eu nunca tinha visto, né? Então o povo acabou indo mesmo para tipo, meu, a gente tem que derrubar esse cara, né? E foi o que aconteceu. Mas voltando à nossa situação, né? Eu acho que inclusive quando a gente vota para prefeito, para vereador, né? Nossa, a gente tem uma força super grande, né? Porque está dentro da nossa cidade, né? Ah, Marcelo, mas você não está morando mais em São José dos Campos, ok, tá? Mas o meu apartamento está lá também, gente, né? Então, de repente, em algum dado momento da minha vida, eu volte para São José, por exemplo. Eu não sei. Ficar velho aqui em Ubatuba tem prós e contras como qualquer lugar, né? Mas quando a gente vai ficando mais velho, é normal a gente precisar de assistência médica. Cara, e eu não comparo a assistência médica de São José dos Campos com a assistência médica aqui em Ubatuba, tá? Então não tem comparação. Aqui é muito tranquilo, no sentido, né, poxa, né, eu posso de repente, numa segunda-feira ir pra praia, colocar minha cadeirinha lá, não tem ninguém normalmente, ou pelo menos está mais vazio, né, e inclusive é o que eu faço mesmo, sobretudo nesse período de pandemia. Aí você vai lá, coloca sua cadeirinha na praia, né, e dá aquela relaxada, né, volta para casa melhor, né. Essas coisas, morar no litoral tem, né, mas me referindo ao Ubatuba, que é uma cidade relativamente pequena ainda, né, aqui os recursos são muito limitados. Então, de repente, mais lá na frente, né, eu opte por voltar para São José, ou enfim, para algum outro lugar que tenha mais recurso, sobretudo na área médica, porque infelizmente, né, a gente acaba mesmo precisando de mais cuidados médicos de acordo com o que a gente vai envelhecendo. Mas enfim, então eu acho assim, né, agora conversando com vocês que votam, tá? Eu acho importante fazer o exercício, tá? Esse ano a gente tem um fator complicador, que é a questão do coronavírus. Eu acho, inclusive, né, que quem for votar, leia bem, viu, gente? Porque, inclusive, a caneta não pode ser compartilhada, tá? A gente assina, né? Eu não sei se alguém aqui já votou, tá? Mas a gente assina, tá? E, normalmente, a gente assinava com aquela caneta que o mesário fornecia pra gente, que era a caneta que todo mundo usava, tá? Esse ano não pode. Esse ano cada um, inclusive, tem que levar a sua caneta, tá? Então, realmente, esse ano está um pouco mais complicado aí. Eu me formei no colégio onde eu volto em São José dos Campos. Eu acho bacana também você fazer isso, né?
E eles me mandaram, inclusive, fotos de como vai funcionar a votação, tá? E eles fizeram um espaçamento de 2 metros, tá, entre as pessoas. Então, realmente, ninguém vai ficar perto de ninguém. Vai ter controle na entrada do colégio. Não vai ficar entrando familiar. Sabe aquela coisa que às vezes a gente vê em dia de eleição? Que o pessoal leva, né, gato, cachorro, enfim. Não. Vai ser só a pessoa que vai votar. Ela vai mostrar, né, a identificação dela, o título de eleitor e mais um documento provavelmente, tá? E então o controle já vai começar no início da escola, porque eu questionei a escola. Porque se eu não me sentisse seguro o suficiente, é uma pena, mas eu não ia votar. Tá? Então o colégio foi muito bacana lá em São José, me passou todos os detalhes, tá? E eu me senti seguro mediante as fotografias que eles me mandaram. Tá? Eu acho que é uma coisa bacana aí de você de repente entrar em contato com a sua escola e perguntar, de repente não vão te mandar foto nem nada, né? Porque eu nem esperava isso do colégio lá em São José. Eles foram além do que eu imaginava, né? Mas perguntar, olha, como é que vai funcionar? Vai ter controle já a partir do portão de entrada, como que vai funcionar? Eu acho que isso é importante. A marcação, né? Qual o distanciamento entre as pessoas, tudo isso é extremamente importante, tá? E no meu caso, eu dou muita sorte porque a sala que eu voto, né, e a sessão no caso, né, é, já faz algum tempo que eu voto lá e sempre tem sido na mesma sala. Mas às vezes pode mudar, porque às vezes alguns colégios, né, alguns locais, eles recebem algumas sessões novas e aí eles acabam mexendo na organização da escola. Mas aí, inclusive, me mandaram foto, eu até percebi que era a mesma sala, né? E ela fica assim para fora, né? Então num lugar totalmente aberto. Ela não fica nem pro lado de dentro, digamos assim, do colégio, no sentido de pátio, de cantina, sabe? Ela fica para fora, o acesso dela é externo, né? É dentro do colégio, obviamente, mas a entrada da sala de aula é bem externo, assim, é bem aberto. Então eu achei bem bacana. Mas o meu questionário, inclusive, que é o que eu quero que vocês respondam, né, aqueles que tiverem interesse, é justamente isso. Qual a importância, sabe, de fazer o seu voto valer a pena, de votar? Qual a importância do jovem estar votando, né? Porque quando a questão dos 16 anos foi aprovada, houve muita discussão. Ah, mas até que ponto o adolescente que é tão brincalhão, meio que irresponsável, muitos são de fato, né? Mas não são todos. A gente não pode ficar generalizando também. Não vão levar na brincadeira tal. Inclusive, as perguntas que eu fiz para vocês no questionário abordam justamente isso, sabe? A questão da responsabilidade, de qual a importância que você acha que o seu voto tem, tá? Qual é a sua concepção quando você vota, né? Sobretudo, não sei se vai ser o caso de alguém aí que está indo para a primeira eleição, tá? O que passa pela sua cabeça aí, né? O que você acha que exercendo o seu direito, exercendo a sua cidadania, né, você pode ir conseguir? Porque muitas vezes, de repente, você pode falar assim, poxa, professor, você conseguiu tudo que você queria votando? Não, porque muitas vezes, inclusive, os candidatos que eu votei não foram eleitos. Mas isso faz parte da democracia, gente. Antes nós estarmos numa situação dessa, honestamente falando, né, a situação política do Brasil é péssima, tá? A gente precisa melhorar, até por isso a gente precisa atuar, a gente precisa, né, fazer valer aí o nosso voto, né? Nesse momento com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Mas, nossa, muito pior seria se a gente estivesse aí numa ditadura, né, num país socialista que a gente não participa de nada, como na China, que eu morei 10 anos, né? Eles se escolhem lá e a população fica olhando para tudo aquilo, né? Então eu acho que a democracia, né, como tudo tem os prós e os contras, mas eu acho que nesse aspecto aí é bastante positivo. Bom, então eu encerro nossa aula por hoje, né? A questão é da importância do voto. Pesquisem os lugares que vocês vão votar, quem é, né, de vocês aí que vota, tá? Para que vocês tenham uma segurança também aí para poder votar. Nesse momento, infelizmente, de pandemia que a gente está atravessando. E caso esteja tudo tranquilo, você fala assim, ah não, tá tranquilo, tá tudo muito organizadinho, dá para eu ir, que você exerça de uma maneira bastante responsável a questão do seu voto, tá bom?
Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Continuem se cuidando, por favor, tá? E até a próxima aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.